Oi de novo, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um unboxing dessa box de Speed Duel. O nome da box é Duelistas das Sombras, tá? E tanto nesse vídeo como nos próximos vídeos que eu estiver trazendo conteúdo de Speed Duel, eu vou estar defendendo pra vocês uma tese muito importante pra mim, que é: você que é um fã saudosista de Yu-Gi-Oh!, o produto pra você comprar, pra você voltar a consumir Yu-Gi-Oh! É esse aqui. São cartas de Speed Duel. Porque diferente do que é o formato no Duel Links, né? Aqui eles tentaram fazer um produto voltado pro fã que gostava daquele duelo mais cadenciado, que as cartas não vêm, que o duelo continua. E ironicamente, né, o nome é Speed Duel, mas na verdade os decks aqui fazem com que o duelo dure muito mais do que no TCG atualmente, em que você tem um grande combo, uma carta forte, que provavelmente vai ser a base de One Turn Kill, né? Então, se você for saudosista, tá querendo um produto pra voltar a consumir Yu-Gi-Oh! Ou você assistiu o anime recentemente e você quer começar a entrar nesse mundo, mas você não gostou muito de como tá desenhado o meta atualmente, você pode começar com um produto desses que é exatamente o tipo de produto que traz aquela lembrança, ou que traz um pouco mais próximo da experiência do anime. Tanto que ele tem os personagens relacionados, né? Então vamos começar a dar uma olhadinha nessa caixa. Então, ela retrata alguns duelistas, né, que são vilões no anime do Yu-Gi-Oh! GX e traz neles os decks jogáveis de cada um deles, né, com algumas pequenas modificações, né, aqui ó, os três lords, que são os deuses do Paraguai, mais três personagens, três vilões, né, e aqui de novo os lords. E aí, como eu tava dizendo, vocês podem ver aqui, ó, esse box conta com as três cartas dos lords. Acho que perdeu o foco aqui. E além disso, aqui em cima vocês podem ver que ele conta com 5 cartas raras secretas, né? E podem vir 5 cartas aprimoradas, sendo a super polimerização, entre outras cartas. Por que eu estou defendendo isso, de que esse seria o produto para você que quer voltar a embarcar ou quer começar a colecionar Yu-Gi-Oh? Bom, porque esse não é o primeiro produto que eu tenho, né? Eu vou fazer um outro vídeo para discorrer um pouquinho sobre esse produto aqui, que é o Ruas da Batalha da Cidade, né? É, Aqui você tem, deixa eu tirar esse aqui que pertence a outra coleção. Você tem aqui 4 tapetinhos. Cada tapetinho serve para 2 jogadores jogarem, o que significa que você e a pessoa que você vai enfrentar só precisa de um deles. E nesse aqui, por exemplo, vem vários baralhos com as cartas de habilidade que já estão todas com os shields direitinho, né? E por que eu estou defendendo a tese? Porque existem regras específicas que estão ditas nesses tapetinhos para você jogar, que facilitam com que o jogo seja muito divertido. Além disso, voltando para o nosso produto principal, que vai ser visto no vídeo de hoje, é importante você lembrar que todas as cartas, por exemplo, do TCG normal, elas não podem ser utilizadas no Speed Duel. Em contrapartida, uma carta que é do Speed Duel, ela pode ser utilizada no TCG. Então, aqui vem uma quantidade de cartas considerável que vai dar para você um repertório inicial, caso você queira depois usar essas cartas para migrar, né, para um estilo diferente. Mas como eu estava falando, né, enquanto a gente vai abrindo aqui, eu vou tentar cortar com delicadeza esses lacres. O que acontece é que nos tapetinhos que vem esse produto, ele inclui algumas regras que facilitam, podem deixar o jogo mais divertido. Como, por exemplo, naquele lá que eu mostrei pra vocês, da Batalha da Cidade, tem as regras da Batalha da Cidade do anime, em que você vai perdendo, por exemplo, duelos, e você tem que passar sua carta mais rara pro oponente. É muito legal assim. Além disso, tem algumas opções a você jogar, por exemplo, com o modo draft, em que você coloca todas umas cartas meio aleatórias, né, dentro de uma box, e você vai tentando montar um deck baseado em você fazer um draft. Então você passa as cartas pro seu oponente, ele escolhe a carta que interessa pra ele, e aí você escolhe a que interessa pra você e vocês vão montando um deck meio que simultaneamente com aquilo que for possível. Além disso, tem algumas outras regras que são interessantes, e todas essas, digamos, regras e dicas vêm escritas no próprio, na própria embalagem, né, na próprio tapetinho. Então,
Isso traz uma variedade de gameplay muito grande para esse tipo de produto, porque você pode tanto iniciar alguém que nunca teve contato com Yu-Gi-Oh! Quanto ter seu divertimento com uma coisa que foi planejada para ser uma coisa mais casual, entendeu? Além do que, né, você ainda tem a possibilidade de, bom, de colecionar essas cartas. Como eu falei, ó, elas são cartas como todas quaisquer outras que podem ir pro seu álbum, pro seu portfólio e coisa do tal. Mas aqui estão os decks, né? E como já dizia a caixa, vem nela um pacote com algumas cartas. Eu fiquei um pouco confuso com o número, vamos descobrir no, na tentativa e erro para ver quantas cartas que vem, mas a gente já sabe que aqui vem garantido em uma raridade os 3 lords, né? Os 3 deuses egípcios que são do GX lá. Então, na frente, o mais parecido com o Slifer, né? Já tem vídeo aqui no canal para você que quiser ver o deck estrutural do Slifer. Tem o Uriel, o Senhor das Chamas, né? Depois dele a gente tem o Raviel, Senhor do Trovão. E por último, desculpa, o Ramon, Senhor do Trovão. E por último o Raviel, Senhor dos Fantasmas. Aí antes de revelar quais são as 3 cartas, né? Eu queria até... As demais cartas, eu queria até fazer um comentário sobre que existe um deck estrutural que é até mais jogável, inclusive mais jogável que o dos deuses egípcios, para jogar com os 3 lords. Só que, infelizmente, quando ele tava numa promoção na Amazon de, sei lá, R$ 55, eu não tava em condição de comprar. E hoje em dia ele tá mais de R$ 140, então, assim, totalmente inviável. Mas, vamos lá, ver o que veio, né? Então, das cartas super raras, que são totalmente aleatórias, que podem vir na minha box, veio Fascinação das Trevas, o Rei da Neblina, Vampiro Gênesis, Aquarefrão, ó, e o Caveira Arquidemônio do Relâmpago, tá? Então vieram 5 cartas raras, né? Que isso aqui como se fosse uma outra opção pro Rei Caveira, né? Um reprint, só que agora ele com efeito e tudo mais. Bem legal, tá? Nenhuma dessas cartas me chama muito atenção, pra ser sincero, exceto pelo Rei Caveira, né? Pelo Caveira Arquidemônio do Relâmpago. Mas é sempre legal ter essas coleções. E com certeza essas 8 cartas aqui vão lá pro meu portfólio em breve. Bom, vamos lá então para os decks, né? Eu tenho aqui um pacote, 2... Ai, peraí, um pouco desajeitado. Meu Deus. 3, 4 pacotinhos com cartas. Então, veja que é um produto que, como eu disse, ele vem com uma quantidade imensa de cartas, assim, uma variedade grande. Os 4 tapetinhos que eu falei pra vocês, né? Depois eu vou estar abrindo, lendo quais são as regrinhas que a gente tem, qual que é a arte que está estampada. Mas primeiro vamos nos concentrar nas cartas, tá? Então eu vou dar uma ajeitadinha na câmera para ficar melhor. Então a gente tem que fazer padrão, né? Que é achar aqui aonde destacar, como se fosse um pacotinho de bolacha. Aí depois de destacar... Ai, Jesus, eu tenho que ter cuidado, que é pra numa dessas não acabar danificando as cartas. Mas beleza, saiu, né? E aí aqui, como eu disse, como tem vários personagens, né, envolvidos nessa trama de vilões, então aqui vão ter alguns decks disponíveis pra gente. Então esse Herói Maligno Malicious Edge, né, eu não conheço o nome dos personagens, mas eu conheço somente do Jaden, né, que é o protagonista, que me vem à cabeça, sim, eu conheço de alguns dos heróis do GX, mas a gente vai estar sabendo associar a cara à pessoa depois, né? Então, esse aqui provavelmente é do Jaden, né? Porque, bom, tá envolvendo herói elementar, né? Mais especificamente herói maligno. Então, herói maligno Malicious Edge, herói do elemento aviário, Burstinatrix, herói do elemento Clayman, o homem Sparkman, né? O Faísca, se não me engano, que eles chamam, o Coração Selvagem, o herói maligno Gainer, Prodígio Infernal, Mariposa de Areia, Versago Destruidor, Governante Sombrio, Jarra de Absorção, Fusão Negra, Chamado Negro, Mente Maligna,
Relâmpago do Mundo Negro e uma Super Polimerização, olha só. E aí, como eu disse, né, as cartas de Speed Duel, ela também pode ser utilizada no duelo normal, ó. Mas as cartas de um duelo normal, de um TCG normal, não pode ser utilizado no Speed Duel. Porque as cartas que tem o Speed Duel tem esse foil aqui gravado, tá vendo? Então, é um produto interessante, como eu falei. Aqui eu tenho fechado, ó, mais Sinal do Herói, Negócio das Trevas e Fusão de Taqua. Então aqui eu tenho fechado o deck do Jaden com o deck de fusão, o Extra Deck. Herói Maligno Demoníaco Malicioso. Herói Maligno de Asa do Inferno. Herói Maligno Ciclone Selvagem. Que arte da hora, né? Herói Maligno Gaia das Trevas. Herói Maligno Golem Relâmpago, tá? Então aqui a gente fechou o deck do Jaden. E aí, como eu tava dizendo, eu tenho um produto interessante aqui, né? Se eu for ver só no deck do Jaden, eu tenho quantas cartas? Deixa eu contar aqui. Então, 20 cartas no deck do Jaden, fora essas cartas do Extra Deck, né? Então, 25 cartas para um dos decks. Eu acho que vão ser 6 ou 8 decks, alguma coisa nesse intervalo de números, né? E vocês veem que é uma coisa, um produto interessante, assim, umas cartas originais e que você pode pegar um deck desses, né? Assim como os outros decks que vão vir, pegar e jogar com seus amigos a seu bel prazer, tá? Então, beleza, vamos deixar o deck do Jaden aqui, né? E vamos dar uma olhadinha nos demais. Beleza. Esse aqui eu não sei de quem é, mas olhando assim pelos personagens, Dragão das Trevas, deve ser desse cara aqui, ou desse aqui. Porque essa aqui eu sei quem que é. Esse cara aqui essa aqui mina aqui eu jogava no Duel Links, né, que é de vampiro. Esse aqui é o do Recaveira, em tese. E esse aqui eu acho que é de Cyber Dragon, talvez. Vamos ver então. Então, Dragão das Trevas de Olhos Vermelhos, Dragão Negro de Olhos Vermelhos, Dragão do Brilho número 2, Filhote de Dragão Negro, Wyvern de Olhos Vermelhos, Dragão Metálico Negro, olha só, Dragão da Infantaria, Dragão de Infantaria mais uma cópia, Dragão Miragem, Dragão Lanceiro, Vanguarda de Dragão, Dragão Totem. Nossa, essa carta aqui, ela é muito... todo mundo que jogou os jogos digitais, né, como por exemplo, se não me engano, o Cápsula do Monstro de Coliseu, ou mesmo aqueles de o Tag Force, conhece essa carta. Destruição com os pés, Tiro do Dragão, Ciclone Cósmico. E aí, tá vendo? Por exemplo, esse tipo de carta é uma carta interessante. Ah, eu vou montar um deck porque eu decidi que eu vou começar a jogar contra meus amigos ou um campeonatinho de loja. Essas cartas são umas cartas úteis para você começar. Que Ciclone Cósmico, você paga 1000 de vida, bane uma magia armadilha do cara e é uma carta muito útil, assim, até nos dias de hoje, por mais que você tenha algumas hand traps que suprem melhor, né? Balanço das Memórias, Ira do Dragão, Negativação de Ataque e Espírito dos Olhos Vermelhos. Tá, eu tenho quase certeza que esse deck é daquele carinha que eu falei, mas eu sou péssimo pra isso, né? Eu acho que é pra desse cara aqui. Eu vou ter que rever, né, o Yu-Gi-Oh! GX, porque eu vi faz muito tempo, vi meio que aos pedaços, né, vi em TV aberta, e foi assim que eu consumi o desenho, mas legal, vamos tentar abrir, né, se eu achar onde tá o outro lacre, eu começo a abrir. Beleza. O pessoal gosta, né, disso aqui. Enfim, vamos lá, né. Então, além disso, a gente tem aqui conosco Hélios, o Sol Primordial. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa posição que fica melhor focada. Aí, Homúnculo Dourado, Bazu Comedor de Almas, que também estava no deck do Obelisco, Gustavo Motoqueiro do Caos, Motoqueiro de Lâmina de Disco, Sobrevivente DD, Avião de Reconhecimento de DD, MDD, Mestre de uma Dimensão Diferente, Exorcista da Radiância. Olha, DD Corvo. Esse aqui é uma hand trap, é uma carta que você consegue descartar da sua mão e fazer algum efeito. No caso dessa aqui, bane um monstro, bane uma carta, se não me engano, ou um monstro. Um card no cemitério do seu oponente. Então, essa carta aqui é muito útil para um deck que você vai começar a jogar competitivo. E aí é até bom, porque eu tinha 2 cópias, eventualmente uma terceira pode ser útil, aí eu pego aqui da minha box do Speed Duel. Destruidor DD, Grim Ajuda Erza,
da Isis, na verdade. Vírus de choque tribal, libertar almas. Nossa, essa carta aqui é muito caricata do anime. Ciclone das Galáxias. Nossa, essa é uma das cartas que eu ia comprar para o meu deck de Prank Kids. Grã de Convergência. Porta para uma dimensão diferente. Encontro em outra dimensão. Macrocosmo. Maldição de Aging. E acabou o primeiro desses. Quer dizer, o terceiro deck. Então, e uma coisa importante sobre o Speed, que por mais que seja um produto, como eu tô falando aqui, é mais pro pessoal mais casual, é um produto que vai ser descontinuado. Até por isso eu gastei um pouco a mais e comprei essas coisas agora, porque depois não vai ter, né? Então vai ser item de colecionador e vai valer um pouco mais, tá legal? Então eles vão lançar a última box, acho que no final desse ano, e aí é uma coisa interessante pra quem quiser estar adquirindo. Então, Besta da Invocação Negra, Recarregador Louco, de Guris, Orbe Gravítica, Goblin Rei, Protetor do Cemitério, Paraíso Caído, Fogo Celeste Cerúleo, Véu da Escuridão, Pelotão de Reforço, Porta para uma Dimensão Diferente, Despertar das Bestas Sagradas, Pesadelo Interminável, Ege de Gaia, Espelhador do Pântano e Ordens para ataque final. Aí eu acho que esse aqui é do cara que usa as Sacred Beasts, né? As feras. Que seria esse cara aqui. O deck dele. Esse de Helios, de quem será que é? Ah, sei lá, gente. Enfim, vamos seguindo. Então, o próximo deck. Rei Neblina, Nuviano Olho de Tufão, Nuviano Nuvem Ácida, Nuviano Altos Tratos, Nuviano Cirrostratos, Nuviano Nevoeiro Fantasma, Turbulência, Bola de Fumaça, Homem Nimbo, Dragão da Tempestade, Vortex, Mãe Ursa Parda, Nuviano Aerossol, Ventania Nuviana, Invocação de Nuvem, Ciclone de Poeira de Diamante, Controle de Nevoeiro, Nuviano Devastador, Dilúvio e Parede da Disrupção. Também é uma carta interessante para quem estiver começando a jogar. Então, só aqui a gente já tem 6 decks, né? Então deixa eu dar uma movimentadinha na câmera para vocês verem. Perdão, aqui a gente já tem 5 decks, né? O do Jaden, dos outros caras, né? Aí acho que agora vai ser os decks dos personagens que eu conheço, ao menos, né? Então, deixa eu locomover isso aqui pra cá. E reparem que a gente ainda tem, além do pacotinho que eu vou abrir agora, mais outro pacotinho pra gente dar uma olhada. E é esse aqui, geralmente, vem com umas cartinhas que são as cartinhas de habilidade, né? Que o Speed Duel tem essa característica de você ativar uma skill durante o duelo. Mas que além dessa questão da skill, ele vem com umas cartas complementares, que vão ser tanto pro deck do Jaden quanto pro dos demais. Aí você vai, mexe nesse deck da forma como você entender com essas cartas de suporte. Então, além do deck principal, você ainda ganha opções para melhorar ele. Isso é bem bacana. Então vamos lá, né? Ai, o negócio tá grudando na minha mão por magnetismo. Vamos lá. Então, novamente, né? Vamos lá. Agora a gente vai de Vampiro Gênesis, Bebê Vampiro, Vampiro Familiar, Lady Vampira, Senhor dos Vampiros, Criado do Vampiro, Feiticeiro Vampiro, Maldição do Vampiro, Zumbina, Goblin Zumbi, Lobo da Praga, Cavaleiro das Chamas Pesado, Ryu Koki, Chamado da Múmia, Livro da Vida, Enterro de Tolo, Troca de Almas, Desejo do Vampiro, A Inspeção Forçada, Despertar do Vampiro. Então, aqui só faltou a novela O Beijo do Vampiro, né? Esse deck aqui é da mina... É desse cara aqui, né? Essa mina aqui. Essa de cabelo verde, tá? Então vamos lá. Aí a outra... Aí o deck de Amazonas é dessa aqui, dessa mulher. Então vamos ver. Temos a Rainha Amazonas, Espada de Amazonas, Tigre de Amazonas, Paladino da Amazonas, Mestre da Corrente Amazonas, Lutador Amazones, Estagiários Amazones, Sábio Amazones, Batedores Amazones, Sobrevivente de Batalha, Reforço do Exército, Herança Amazones, Aldeia Amazones, Espírito Lutador Amazones, Mago Amazones, Arqueiro, Força de Vontade, Salvamento Dramático, Seleção da Rainha e Meio Contra-Ataque. Então,
Mais um deck aqui, né? Com isso chegamos a marca de 7 decks, e com esse aqui vai ser 8, né? E aí, esse deck tem uma curiosidade, né? Que é a questão do pessoal que tava assistindo Yu-Gi-Oh! GX, né? E Yu-Gi-Oh! Tem essas estigma, né? Do pessoal lá, acho que foi o não sei o que Barros lá que falou em rede nacional. Não, são cartinhas do demônio, não sei o que. E aí o pessoal faz bastante meme falando, não, porque Yu-Gi-Oh! Não é do demônio, que não sei o que isso aí é coisa que a mídia tá plantando. Aí chega nos episódios do GX, do cara que tem esse deck aqui, e ele começa, eu invoco o capeta, eu invoco o diabo, eu invoco não sei o que. E você tipo, nossa, a mãe passando na sala na hora vai falar o quê, né? Deus tenha piedade. Mas é isso, né? Vamos lá. Caveira Arquidemônio, então mais um reprint, né, do Rei Caveira, aí uma outra posição. Eles tentaram fazer ele ser minimamente útil, né? Hoje em dia, esquece, né? Não existe mais a possibilidade disso aqui ser útil, mas ainda assim pro Speed Duel funciona. E isso que é o divertido, né? Algumas cartas como o próprio Rei Caveira, que nos formatos de hoje você não consegue utilizar porque tem cartas muito mais fortes, você consegue brincar com elas no Speed Duel sem grandes problemas, né? Então, Soldado Arquidemônio, Rei do Terror Arquidemônio, Rainha Infernal, Peão Vil, Arquidemônio Cavaleiro das Trevas, Bispo das Trevas, Desrock, Orc Gigante, Arquidemônio da Neva, Aniquilador, General. E aí, Enterro de Tolo, Pandemônio, Checkmate, Machado do Desespero, Magia Dupla, Rugido do Arquidemônio, Assustado com a Batalha e Rugido do Governante Sombrio. Então, essas são as cartas, esses são os decks, né? A gente tem aqui, deixa eu tirar esses decks promocionais aqui. E colocar aqui os 8 decks, como eu falei, né? É um número interessante de baralhos, né? Já que você está começando a montar. Fazendo uma matemática ruim, né? Porque vem muito mais cartas, mas fazendo uma matemática ruim, 8 decks. Cada um se viesse 20 cartas em cada um, você teria 8 vezes 20, 160 cartas. Se eu não estou errado. Tô maluco? É mais fácil fazer 2 vezes 80, né? Que dá 160. Exato. Então, no mínimo aí no box você conseguiu 160 cartas, mas ainda vai vir o que eu estou abrindo agora, que é as habilidades e o deck, o side deck, né? Que na verdade é um side deck geral. Além das cartas promocionais que vem aquilo que a gente abriu primeiro com os 3 lords. Eu tô com dificuldade de achar onde tá o selinho, mas em algum momento a gente acha. Se for preciso, eu pauso o vídeo pra não passar tanta vergonha online, né? E ainda postar isso na internet, que vergonha. Ou melhor, aqui sem vergonha. Eu achei já, só que agora o problema não é só achar, né? É você não apanhar dele. Oh, beleza. Foi tudo isso pra no fim das contas eu achar e ele se romper numa posição que não deveria. Mas faz parte. Vamos lá. Acho que agora eu consegui tirar. Legal. Então, as cartas de habilidade, como elas são muito específicas de cada um, eu não vou nem passar tanto em detalhes pelos nomes e tudo mais. Só vou passar pelas artes, tá? Então a gente tem essas aqui. Tá vendo? Cada uma caricata do seu próprio personagem. E elas combam, né, com as cartas que estão lá presentes. Por exemplo, União Negra, né? Só vamos passar por uma pra ver. Você pode usar a super polimerização para invocar por invocação monstros que normalmente só poderiam ser invocados por confusão negra. Cada um dos seguintes habilidades só pode ser usado uma vez por duelo. Perca 2.000 de vida e depois mude o tipo de um monstro invocado. E descarte uma carta e depois adicione uma fusão negra. Então, é legal porque elas dão uma outra dinâmica que é o que faz esse tipo de duelo ser até mais longevo. Eu acho que esse que é o cara dos dragões de olhos vermelhos, sei lá. Mas enfim, vamos passar pelas artes rapidamente. E depois vamos ver o que... Olha só, uma carta aqui, Ascensão do Governante Antigo. Aí o Bell aqui, legal. Beleza, acho que faltou aí o Bell, na verdade, nesse deck, né? Tudo bem que o Governante Negro, se eu não me engano, é uma questão do Jaden com o Bell, não sei ao certo. Mas... vamos lá, né? Então, aqui chegamos no side deck com o Escorpião das Trevas, Escorpião das Trevas Cliff, Servo do Faraó, Protetor Faraônico, Espírito do Faraó, Primeiro Sarcófago,
segundo sarcófago, o terceiro sarcófago, Gagagigo. Essa carta aqui sempre foi muito útil para você começar os jogos de Yu-Gi-Oh, né, os de videogame, porque ela tem 4 estrelas e ela tem foca, aí. E tem um ataque interessante, né, pra quem tá começando a jogar os joguinhos. Mordelon, Dragão da Obsidiana, Zúrio, Cavaleiro do Mundo Negro, Baron, Rei Insano, Suzerano do Mundo Negro, Mestre Jiu-Jitsu, Arquidemônio. Bom, não sei como essas cartas combam, né? Porque eu não entendo tanto. Ah, por exemplo, Caçador Vampiro. Suponho eu que vai no deck do Vampiro, né? Espírito d'Água, Garuda, Hélios, então esse aqui vai naquele deck de Hélios. Mais um. É aqui, ó, um herói elementar, né? De deck de fusão, então vai pro deck do Jaden. Salmão Rei do Terror, não sei pra onde vai. Dragão Armado, level 10. Meio aleatório isso aqui, né? Porque não tem o deck do Chess e tal. Enfim, Dragão Cibernético. Koala Vampírico, vai no deck de Vampiro. Fascinação das Trevas, inclusive a mesma carta que a gente tirou, né? Brilhante. Livro da Lua. Aspirador de Contadores. Clarão de Magia Proibida. Aquefarão. Buraco Armadilha Caótico. Human Wave Tactics. Nossa, tá em inglês essa aqui? Ah não, é o nome da carta assim mesmo, não traduziram. Roda dos Pesadelos. Isomo Espírito. Bom, eu não sei muito bem como essas cartas combinam, né? Com tudo aquilo que a gente estava conversando, né? Mas a gente já viu uma ou outra carta que de imediato você sabe, isso aqui combina, sei lá, com o deck de vampiro. Não era esse. Era esse. Com o deck de vampiro. Esse aqui, por sua vez, com o deck do Jaden. Então você vai e monta o seu deck da forma como você bem entender. Então, sendo razoável, né? A gente tem aqui 8 decks, um side deck com umas cartas interessantes para você fazer volume e as cartas de habilidade. Fora aqui, deixa eu pegar aqui no canto. As cartas que vieram, né? Os Lords, Extra e as cartas brilhantes, tá? Então essas aqui muito provavelmente vão pro meu portfólio, apesar de que eu sinto que tem uns decks que só rodam com os Lords estando presentes. E essas outras aqui eu vou deixar os decks montadinhos, todos nos shields, para poder jogar com meus amigos, com minha namorada e com outras pessoas. Eu vou abrir ali o campinho pra gente dar uma olhada, mas além disso eu quero também dar uma olhada nas regras, então eu vou dar uma pausinha no vídeo e vou retornar quando eu já souber o que essa box traz como uma possibilidade de jogatina diferente, né? Porque como eu disse, o Speed Duel, a característica dele é isso. É pra você jogar de formas diferentes Yu-Gi-Oh! Tá, então eu tive aqui alguma dificuldade, né? Pra abrir o campo, né? Mas interessante, como eu disse, vem 4 campos, né? E cada um dos campos, ó, tem uma arte bem interessante. Cada um dos campos ele conta com espaço suficiente pra até para até 2 duelos, né? Para até 2 duelistas. E isso é interessante porque, bom, você só precisa de um campo no fim das contas. E você ainda tem 4 lá de quebra, caso alguém queira jogar, sei lá, consegue reunir 8 pessoas para jogar, cada um pega um deck, o pessoal brinca tudo e se diverte. Então aqui, olhando pela parte de trás do mapinha, fica claro aqui, né, uma lista de decks. Tá vendo? Para você, caso você misture os decks, você possa reordená-los da forma que eles foram disponibilizados, né, na compra. Aqui tem uma mensagem interessante, né, que fala que a ideia dos decks é para serem usados por si mesmos, o que significa que se eles se misturarem você pode usar isso como guia, mas mais do que isso é um produto que foi pensado para ser autossuficiente. Então você joga com os baralhos que estão aqui uns contra os outros, e isso é muito interessante. Aí aqui embaixo eles têm alguns decks adicionais, né, que eles falam que está presente naquelas cartas extras, como por exemplo esse cara aqui, que eu não faço ideia de quem seja, e desse cara aqui, que também é uma carta, mas eu não sei de quem ele é. E aí aqui as coisas que eu falei sobre o formato de duelo. Então tem dobrada, em que você utiliza 2 cartas de habilidade ao mesmo tempo, e o draft, né? Você coloca um número de cartas lá na caixa, aí você puxa 8, daí dessas 8 que você puxa, você vai escolher uma pro seu baralho, aí você passa pro próximo cara, aí o cara vai escolher uma pro baralho dele e você vai pegar do próximo uma carta e assim sucessivamente até você conseguir fazer o seu deck. Então veja que é um produto autossuficiente, né? Crossover, qualquer carta de tema de deck em seu nome é considerada como se tivesse todos os temas de deck em seu nome, né?
Então, Liga dos Monstros, todos os monstros são de todos os tipos. É uma outra forma de jogar. Aí, você também pode abrir... Beleza, não sei nada. Então, e aí, além disso, né, você tem aqui também regras padrão para o Speed Duel, sobre as fases, tem algumas dicas aqui, o que vem na box, né? Além das regras para você utilizar as cartas de habilidade, né? Então é isso, basicamente. Ó, regras opcionais, olha que interessante. Regras para a casa do Slifer, todos começam em algum lugar. Ajude seu oponente e deixe que ele também te ajude. Os dois duelistas jogam com as mãos reveladas, ensinam um ao outro a jogar. Regra da casa do Ra, você não é nenhum novato. Personalize seu deck com alguns cards adicionais. E do Obelisco, combine 3 ou mais caixas de Speed Duel de X, né? Pra você poder montar um deck de duelista supremo, beleza? Então, gente, basicamente é isso. Deixa eu voltar lá. Então, agora o meu trabalho vai ser árduo, né? Porque estão aqui os produtos. E eu vou ter que colocar shield em cada uma dessas cartas, né? Desse box. Mas é um box super interessante, assim, né? E aí, em breve, eu vou pegar o outro box até pra gravar um vídeo. Nem tanto apresentando as cartas, mas talvez até jogando. Pra vocês verem que é um produto interessante, autossuficiente e voltado pro fã mais saudosista de Yu-Gi-Oh! Beleza? Agora, como prometido, né? Nos vídeos iniciais do canal... É hora de abrir um dos dias do Caribo, né? Como esse vídeo aqui está sendo gravado no outro dia, eu vou escolher um número, né? Na verdade, eu pedi uma recomendação de número para minha namorada e ela recomendou que eu abrisse o número 23, né? A gente viu que no vídeo anterior a gente abriu o número 11 e o número 11 veio a carta que eu mais queria do box, inclusive, né? Do calendário, que é o Link Caribo. Ai, meu Deus, eu não quero danificar. Eu vou tentar empurrar e puxar. Aí, beleza, foi. Então agora veio... Olha! O Winged Caribo Level 10, que é uma carta do deck do Jaden. Então, por sorte, né, a gente escolheu o número 23, combina perfeitamente com o que seria que a gente tá... que a gente tá abrindo hoje, né? Que é uma box voltada pro Yu-Gi-Oh! GX. Tá legal? Então é isso, gente. Obrigado. Deixem o like aí, compartilhe. E é nóis!